Notícia, opinião, entrevistas e conteúdo diferenciado. Começa agora, Em Dia com a Cidade, com Rafael Matos. PSB realizou seu Congresso Nacional na última semana, terminado no sábado. Participação dos catarinenses aqui do sul do estado. O pré-candidato a deputado estadual Fábio Brezola participou, a pré-candidata a deputada federal a Bia Vargas também esteve lá participando. E a gente conversa agora também com o presidente estadual do PSB aqui em Santa Catarina, ex-deputado Cláudio Vinhati. Vinhati, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, Rafael Matos, bom dia a todos lá de Rádio Cidade, uma alegria enorme, bom dia, uma boa semana a todos. Quer dizer que eu já estou em Chapecó, e aqui está chovendo e muito hoje de manhã, Rafael. Aqui no sul também já começando com bastante chuva forte, viu? A previsão era só para tarde, mas a chuva de manhã já chegou. E Vinhati, qual a avaliação que dá para fazer do Congresso Nacional do PSB? Um encontro do partido, a gente acompanhou um pouco aí a movimentação pelas redes sociais, bem representativo e com importantes discussões, né? Ô, Rafael, para mim foi um congresso extraordinário. Eu que tenho vida partidária, de militância desde os meus 16 anos, né? Política partidária, e tive sempre partidos que realizassem o congresso, né? E o congresso do PSB, o 15º congresso do PSB, é o primeiro que eu participo, como o Geraldo Alckmin, que foi o primeiro, como o Flávio Dino, como o Freixo, que estão todos filiados novos no PSB, Pablo Amaral e outros tantos que estão filiados novos no PSB, e a delegação de Santa Catarina também, toda uma delegação nova de participação no processo congressual, até porque o PSB Santa Catarina antes não fazia congresso formal, como nós fizemos esse ano no mês de março. Foi um congresso de autorreforma, chamado Congresso Constituinte. Nós tivemos a oportunidade de falar em outro momento, inclusive ao vivo, quando nós tivemos aí o ano passado na rádio, e esse ano, inclusive, entrevista do início do ano, sobre a conjuntura, e um pouco sobre o Congresso Estadual. O PSB vem construindo nacionalmente uma autoavaliação, inclusive, no ponto de vista daquilo que tem que ser a política, do jeito que ela tem que ser tocada e construída. E faz um debate todo de 5 eixos importantes da autorreforma, certo? Que rediscute o papel do Estado, rediscute o papel da política, rediscute o papel da economia, rediscute, de fato, o momento conjuntural, da estratégia eleitoral existente e da construção, de fato, de um novo programa econômico e político no Brasil. O debate de muito conteúdo e de muita gente participando. E que me chamou a atenção, porque como eu nunca tive uma vivência próxima do Alckmin, certo? O Alckmin sentou nas atividades do Congresso de manhã à noite. Eu, por exemplo, participei de um dos grupos da sexta-feira, que era de conjuntura eleitoral, de estratégia eleitoral para o Brasil. O grupo começou a reunião às 9h30, fui até às 13 horas, ele estava lá. Retomamos depois às 14h30 e fomos até às 17h30. Ele ficou todo o período rindo, todo mundo na mesa, e foi falar lá no final. E falou, inclusive, na abertura do Congresso da Alegria Itaí, mas encerrou no sábado de manhã com a eleição do Diretório Nacional, na qual eu tive a oportunidade de estar representada, votar no Diretório Nacional também, do partido, né? Quando ele, inclusive, fala naquele momento para a sociedade e para todo mundo que pudesse ouvir do PSB, que ele nunca viveu na história política dele, onde ele estava antes no PSDB, debates de tão profundidade, tantos conteúdos, não é, que foram elaborados do ponto de vista programático na história de vida dele. E ele é uma pessoa testada, foi 4 vezes governador de São Paulo, e a humildade dele e de outras pessoas, né, que participaram ativamente de forma direta. Estava lá os 3 governadores, estava lá todos os deputados federais, estava lá todo o grupo de deputados estaduais, estava lá todos os presidentes, num congresso extraordinário, e que, de certa forma, o PSB sai muito forte, porque em 2 anos são 7 publicações de livros, e o último foi o caderno do Congresso, que foi aprovado por unanimidade, depois de algumas alterações feitas nos debates de grupo, nesse processo de construção da autorreforma e de uma nova perspectiva econômica e social para o Brasil. Bom, com a realização do Congresso, com a autorreforma,
passa a ter reflexo agora nos estados, na organização direta aí desse período, desse processo final de pré-campanha, né? Diria assim, porque agora estamos nos caminhando aí mês de maio, junho e julho, são os 3 meses finais da pré-campanha para iniciar, efetivamente começar em agosto, né? Tem reflexos aqui nas discussões em Santa Catarina? Vai ter reflexo, com certeza, né? Nós conversamos muito sobre isso, né? Tivemos uma mesa ampla de abertura, tu acompanhaste, né? Todo mundo acompanhou. E nós estamos discutindo muito forte, de fato, que nós precisamos ampliar os palanques eleitorais dos estados, e o PSB apresenta candidaturas nesse processo político. A candidatura do Márcio França em São Paulo representa, de fato, uma repercussão muito forte no sul do Brasil, pela mediação que o Márcio França tem, no ponto de vista econômico, político, ser um cara com habilidade extraordinária, no ponto de vista de agregação política e aquilo que repercute no ponto de vista do esvaziamento do bolsonarismo no sul do Brasil. A importância que tem a candidatura do Beto Albuquerque no Rio Grande do Sul, da mesma forma, não é? Com uma candidatura que pode ampliar os horizontes no campo democrático, nessa frente democrática mais ampla, e discutiu muito forte que representa a candidatura do Dário Berg em Santa Catarina, também pelo PSB, nessa aglutinação das forças democráticas catarinenses, no ponto de vista de ter um palanque mais amplo, um projeto mais amplo, não um projeto estreito em Santa Catarina, no ponto de vista da política, não é? E esse é um debate que permeia o Brasil. O PSB quer ser vanguarda desse processo de ampliação de palanques e leques de palanques amplos em todos os estados para garantir, de certa forma, o enfraquecimento do bolsonarismo e a possibilidade, certo, de eleição de deputados federais, deputados estaduais e de governadores no campo democrático progressista que defende a democracia e defende a ampliação e a reformulação desse modelo político que pode dar oportunidade de um totalitarismo autoritário e usar o próprio instrumento eleitoral para dar golpe ou cercear os direitos democráticos, como tem acontecido no último período no Brasil. Então essa é uma preocupação recorrente. Tem que reformular o Estado, reformular o modelo político, reformular os processos judiciais no Brasil para reconstruir um modelo com mais segurança jurídica, eleitoral, política e de elevação de capacidade de consumo de renda do povo. Porque a principal dificuldade que a gente sente hoje é que o dinheiro não vale mais nada, o governo federal não está preocupado com isso, não está preocupado com o preço da carne, da gasolina, está preocupado com o Daniel Silveira, está preocupado com o debate da urna eletrônica para tentar negar um processo de derrota no Brasil. Está preocupado muito mais em mostrar serviço para o Putin internacionalmente do que consertar as dificuldades econômicas e sociais. Não está preocupado com uma obra, com uma estrutura, com uma política educacional. Tem corrupção todo dia surgindo, como o Ministério da Educação, como os envolvimentos do presidente da República, e não está nem preocupado. E uma leva desse conteúdo político é uma leva bolsonarista que virou movimento, não virou partido, não precisa partido. Então não tem instrumento. Partido parte de um processo de instrumento democrático. Viati, eu ouvi essa manhã o Haddad falando que admitiria em São Paulo uma candidatura dele e uma outra candidatura do Márcio França. Isso pode acontecer aqui em Santa Catarina também, 2 candidaturas do PSB que hoje, né, participa das discussões aí da Frente Democrática, tem o seu pré-candidato, outros partidos também têm. É possível ter que isso ocorra aqui no estado também, uma candidatura do PT, por exemplo, com Décio Lima e outra do Dário Berger do PSB? Alô, Vinhati? E se o presidente Lula, nesse processo político, tem que refletir sobre essa questão de ampliação de palanques maiores. São Paulo tem uma situação peculiar. Haddad disputou a presidência da República no mês passado. Ele tem o direito de discutir a candidatura ao governo do Estado de São Paulo, mas todas as pesquisas qualitativas falam que Márcio França teria uma condição de ganhar a eleição no primeiro turno, se de fato tivesse uma unidade nesse campo democrático em São Paulo, e muito mais, no segundo turno, teria muito mais viabilidade uma candidatura do Márcio França. Então, quando a gente analisa o governo do ponto de vista da agregação, tem essa dificuldade. Eu acho que em São Paulo ainda vai sair um processo de concertação, claro que não vai ser agora, vai ser daqui a pouco mais,
certo? Que Lula tem que entrar em campo para fazer essa concertação. Correto. E o senhor entende que isso aqui é a mesma situação por aqui? Eu acho que sempre reflete, né? Eu acho que nós estamos num movimento da Frente Democrática, né? O PSB tem um nome candidato ao governo, o Partido dos Trabalhadores tem outro nome candidato ao governo, né? O, o, o PDT também tem, que é o Coruja, a princípio indicado como pré-candidatura ao governo, né? O PSB tem o Dário e o Décio. Esse é um movimento que nós temos que chegar lá no final com uma candidatura única, não é? Construída entre nós, sem autoritarismo, sem prepotência e sem um jogo, né, de fato político que não seja um jogo real, aberto, transparente nesse processo de articulação política em Santa Catarina. Se a gente fizer um bom programa, com bom conteúdo, com uma boa possibilidade, de fato a gente tem uma oportunidade de construir uma vitória política eleitoral nesse estado, chegando no segundo turno, não tenho dúvida que é uma candidatura que chega no segundo turno, e nesse processo tem que ser uma candidatura de agregação, não pode ser uma candidatura que fecha portas, que fecha janelas, né? Uma candidatura mais ampla, mais leve, mais tranquila, que agrega setores políticos, econômicos e sociais de Santa Catarina. Entendido. Cláudio Vinhati, presidente do PSB aqui de Santa Catarina, mais uma vez, muito obrigado por conversar com o nosso ouvinte e espectador aqui da Rádio Cidade em Dia. Bom dia para o senhor, boa semana e até a próxima oportunidade, Vinhati. O Rafael Matos, um abraço. Nos próximos dias eu devo fazer uma rodada no Sul e passamos aí ao vivo para conversar contigo pessoalmente também. Muito obrigado, boa semana a todos os radiovintes e um abraço a todos os trabalhadores pelo Dia do Trabalho ontem, pelo Dia do Trabalhador ontem. Espero que a gente possa mudar o modelo econômico do Brasil para que os trabalhadores, a partir do ano que vem, passem a ter um salário decente, uma renda decente, com preço mais ajustado e que eles possam, de fato, voltar a fazer um churrasquinho, não só no dia 1º de maio, mas todo final de semana, que a fumacinha pode nortear os chaminés, não é? As churrasqueiras de todo mundo. Um abraço, felicidade, bom dia, boa semana. Obrigado mais uma vez, bom dia.